Palavra de Deus no livro de 1 Pedro, capítulo de número 2 e o versículo de número 9. O apóstolo São Pedro vai dizer assim: Vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido, que o Senhor tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos aqui, quero pregar a palavra de Deus sobre o poder do louvor, com o tema 4 razões para o louvor. Primeira razão, nós temos aqui nação santa. Primeira coisa que nós entendemos aqui na palavra de Deus é que para nós oferecermos o louvor para Deus, não estou falando de apenas cantar. Estou falando de um louvor para Deus. Então a pergunta que fica para você que canta, para você que tem uma linda voz, é se você realmente só canta com a sua voz linda ou se você louva. Porque o louvor, ele tem um poder extraordinário. Nós temos exemplo nas Escrituras Sagradas, o que Deus fez no decorrer dos tempos, desde que o homem começou a entender a importância do louvor. Aliás, Deus fez o homem para louvar Ele. Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança dele, Deus fez o homem para o seu louvor. Então, primeira coisa que Pedro está dizendo aqui: vós sois a geração eleita. Imagine você que canta hoje. Imagine você que louva a Deus hoje. Se Pedro estava dizendo para o jovem daquela época, para o homem, para a mulher, para a moça daquela época, que louvam a Deus, vós sois a geração eleita. Imagine você, Pedro, falando para aquela geração daquela época. Então Pedro está dizendo aqui que aquele povo, aqueles crentes, aquele servo, aquela serva de Deus que louvava, que oferecia louvor a Deus naquela época, eles eram uma nação eleita, um sacerdote real, um povo adquirido. Então, uma geração eleita, o que é ser eleito? Imagine só você que é eleito por Deus. E o mesmo Pedro vai dizer que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Já estava nos anéis de Deus, já estava no projeto de Deus. Antes de você nascer, e o Salmo 139 é um exemplo disto. E Deus Todo-Poderoso já nos conhecia desde quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. E Ele já te chamou, desde o começo. Ele já te chamou para o louvor. Por esse motivo, quem louva a Deus, ele tem que entender que, em primeiro lugar, ele não é eleito pelo homem, pelo pastor. Ele não é eleito por uma comunidade. Ele é eleito por Deus. Foi Deus que te chamou para louvar. Por isto, uma pessoa que foi eleita por Deus, uma geração eleita para louvar a Deus, para que este louvor possa alcançar as massas, para que este louvor possa alcançar êxito diante de Deus, para que você possa alcançar muitas almas, para que você venha edificar a você mesmo a sua vida espiritual, você tem que ser Às vezes você pode louvar a Deus de muitas as formas. Você pode louvar a Deus com a sua boca, você pode louvar a Deus com um instrumento, né? E você pode louvar a Deus glorificando, exaltando o nome dele. Mas você tem que ser um instrumento bem afinado. Imagine você que toca instrumento, você tocar um instrumento desafinado.
Que desagradável que é. Assim também é aquele que foi eleito por Deus para louvar a Deus. Deve estar com a vida santificada. Deve ser uma pessoa de oração. Deve ser uma pessoa consciente. Deve ser uma pessoa que tem essa consciência que ele não está cantando apenas para uma comunidade, para uma igreja. Ele não está dando um show, mas que ele está cantando para a grandeza de Deus. O louvor é tão importante que nós temos exemplo na Bíblia de guerras, por exemplo, que foram vencidas através do louvor. Então o louvor, ele tem um poder extraordinário. Nós temos, por exemplo, 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 14, versículo 20 e versículo 22, quando uma união de 3 nações cercou Judá, ia destruir Judá, e Deus usa um dos músicos, levita, cantor, chamado Jaaziel. Jaaziel foi tomado pelo poder do Espírito Santo, e através dele, quando o povo estava todos preocupado, amedrontado, como venceria aquela guerra? Deus encheu aquele homem do Espírito Santo. E a ordem foi dada que o povo não precisaria pegar em nenhum armamento, até porque ninguém tinha armamento sofisticado. Israel, Judá, estava sendo cercado por 3 nações, pelos edomitas, pelos moabitas, pelos amonitas. Essas 3 nações iam destruir Judá. De repente, a ordem foi dada em que os cantores, eles deveriam estar na frente do exército. Olha que coisa importante. Os cantores marchariam diante do exército e eles somente deveriam cantar, louvar a Deus. E quando louvavam, a arma, os armamentos dos adversários, um era contra o outro. E Deus deu grande vitória para o povo de Israel através do louvor. Isso é apenas um de muitos exemplos que nós temos. Davi, por exemplo, quando Saul estava possuído por um espírito maligno, mandava chamar Davi. Davi tocava e expelia aquele espírito maligno da vida de Saul. Então o louvor tem um poder extraordinário. Primeiro, você precisa ter essa consciência. Você é eleito por Deus. Você tem que ter essa certeza. Você é eleito por Deus. Então, quando você cantar, o Espírito Santo está sobre a sua vida para você trazer muitas bênçãos para as pessoas, converter muitas almas. Segunda coisa, nós encontramos aqui sacerdote real. Primeiro, nação eleita e depois sacerdote real. Olha só, qual era a função do sacerdote? Sacrificar e interceder. Quando Deus te chamou para esse ministério tão importante do louvor, você é eleito e você também é sacerdote real de Deus. O que o sacerdote fazia? O sacerdote é autoridade. Aliás, nós temos um texto muito importante lá em Números, capítulo de número 6, a partir do verso 21, quando o sacerdote ele estava autorizado por Deus a dar a bênção principal para o povo de Israel, como Jesus ensinou no Novo Testamento, a oração do Pai Nosso. Lá nós temos a oração do sacerdote. Por exemplo, o Senhor te abençoe e te guarde. Pai, resplandeceu o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. O sacerdote tinha esta autoridade. E se a palavra de Deus está dizendo que você é eleito e que você é sacerdote real, Deus te dá, através da música, através do louvor, autoridade para ministrar sobre as pessoas e abençoar as pessoas no nome de Jesus. Terceira razão, povo adquirido. Deus, através de Jesus,
através da morte dele na cruz, ele nos comprou, ele nos adquiriu. A Bíblia está dizendo que não foi com prata e nem com ouro que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo. Então, Deus nos adquiriu. E como é que a gente faz para adquirir algo? Quando você precisa de algo, quando você quer possuir alguma coisa, quando você quer comprar alguma coisa, então você vai em uma loja, você vai em um lugar onde você sabe que vende, né? Qual era a nossa situação diante de Deus? Para ser alcançado, para ser adquirido a graça de Deus. A Bíblia vai dizer em Tito capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Foi dessa forma que Jesus nos comprou. Foi dessa forma que Ele nos salvou, nos adquiriu. E em quarto lugar, nós somos povo santo. Você que louva, você tem que estar consciente e você tem que ter uma vida santificada diante de Deus. Tendo uma vida santificada no altar de Deus, tudo que a Bíblia está dizendo a respeito do louvor. É muito lindo o louvor. Se pregasse para você agora, para vocês agora, simplesmente falando sobre a música no céu. Apocalipse capítulo 4, verso 8. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Apocalipse capítulo 5, versículo 14. A música no céu. No céu é lugar de louvor. Por isso, nós temos que oferecer a Deus aqui na terra louvor. Quando Jesus nasceu, Lucas capítulo 2, versículo 11, 14. Quando Jesus nasceu, os anjos já cantaram. Apareceu um anjo cantando com exército celestial e dizendo: glória a Deus nas alturas, isto é louvor. Paz na terra. Em meio à incredulidade, em meio à distância em que o homem estava de Deus, os anjos apareceram cantando. Então a música, ela é muito apreciada no céu. Temos ainda no livro de Jó, quando a Bíblia vai dizer: quando as estrelas da alva cantavam e todo o céu se rejubilava. O louvor, ele traz não somente alegria para as pessoas que estão sedentas, mas ele traz alegria e edificação para as pessoas que também estão precisando, estão necessitadas de Deus. Para terminar, deixa eu falar com você sobre um outro versículo, que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 15, versículo 13. Lá está dizendo sobre o louvor que sai dos lábios, o fruto dos lábios, que é oferecido a Deus. Uma vez que você tem todas essas qualificações e você tem essas 4 razões para louvar a Deus, você deve, cada dia mais, com a voz linda que você tem, e até mesmo você que não tem uma voz tão linda, às vezes você não acha que tem, né? Mas lá na floresta, os pássaros cantam, todos eles cantam, até a coruja. Então, canta do coração, oferece para Deus o louvor do fundo do coração, dos seus lábios. Cante com alegria. Paulo estava preso com Silas. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 e 26. Ele estava algemado no tronco, um pedaço de madeira, não tinha condições de se mexer sequer. O momento de louvor muda totalmente o ambiente daquele cárcere, daquela prisão. Prisão que outrora só tinha reclamação, só falatório, praga, tristeza, gemido.
Mas a Bíblia vai dizer lá que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus. E todos os presos escutavam. Imagine vocês num lugar que só tinha gemido, de repente, não tinha nenhum evento. 2 homens amarrados no tronco começou a cantar. Quando eles começaram a cantar, as portas do cárcere se abriu. Os presos não tiveram ação para sair do cárcere, porque ele estava sob o domínio do Espírito Santo. Então o que eu quero dizer para você que canta, que louvam a Deus, é que nada pode deter. Ninguém pode deter a comunhão que você tem com Deus. Mesmo que você esteja numa situação, às vezes, de adversidade, a sua comunhão com Deus, ninguém pode deter. Quando você começa a cantar, Paulo e Silas cantavam e louvavam a Deus. De repente, houve um terremoto. Aquele cárcere tremeu. Todas as portas se abriram. O carcereiro ficou desesperado. Mas em meio ao desespero, ele queria suicidar. Se fosse alguém que não cantasse para Deus, que não estivesse cantando para Deus, quem era Paulo? Quem era Silas? Em nenhum outro lugar das Escrituras diz que eles eram cantores. Mas eles estavam cantando em louvor a Deus. E no momento que ele estava cantando, que houve esse movimento do Espírito Santo naquele cárcere. O carcereiro, quando viu que as portas estavam abertas do cárcere, ele quis suicidar. Se fosse alguém que não tivesse dominado pelo Espírito Santo, podia dizer assim, bom, é ele que quer se suicidar, então deixa. Não, quem canta, quem louva, é alguém que tem compromisso com Deus e com as almas. E para encerrar, desesperado, Paulo grita ali, estamos todos aqui. E o carcereiro pergunta para Paulo, o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo, que já tinha cantado, Paulo, que já tinha louvado, Paulo e Silas, que já estava cheio do Espírito Santo, agora traz uma mensagem de salvação para aquele homem, dizendo, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Espero que esta mensagem sirva para edificar a sua vida espiritual, especialmente você que louvam a Deus. Que Deus abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.